E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente para poder fazer uma análise do jogo entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, que foi no Estádio da Luz. O Benfica ganhou de 3-0. Vamos analisar como foi. Se é a primeira vez que você está entrando nesse canal, não se esqueça de curtir esse vídeo. Eu sou um brasileiro apaixonado por futebol e apaixonado pelo nosso clube encarnado, o Benfica. O Benfica estava a precisar ganhar. Já tinha deixado escapar no último jogo da Primeira Liga uma vitória, que estava ganhando de 2-0, deixou empatar de 2-2. Se tivesse ganho aquele jogo, hoje estávamos com uma diferença de apenas um ponto do Sporting. Hoje estamos com diferença de 4 pontos, a gente pode estar buscando ali o segundo lugar do campeonato, que pra gente é importante porque nos dá a vaga direta para a Champions League da próxima época. Então é importante o time do Benfica não perder essa segunda vaga, por mais que não consiga às vezes encostar no Porto, mas é importante que nós busquemos pelo menos o segundo lugar no campeonato nacional, para que a gente tenha a vaga direta à Champions League. E ontem no jogo o Benfica realmente, de acordo com o técnico Nelson Veríssimo, ele disse que o time do Benfica seria dominador no jogo, e realmente foi dominador no jogo, principalmente no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, depois das mexidas, não foi tão dominador assim, mas no primeiro tempo o Benfica foi dominador do jogo, conseguiu explorar algumas deficiências do time do Vitória de Guimarães e realmente jogou muito bem. Não teve a mesma intensidade do jogo contra o Ajax. Era esperado, eu imaginei que não ia ter a mesma intensidade contra o time do Ajax, até porque o jogo foi na quarta-feira, ainda tem não tem como descansar tanto assim. Os jogadores jogaram numa intensidade menor, até porque a dificuldade do adversário é um pouco menor. Não querendo desmerecer o time do Vitória de Guimarães, não tô aqui para isso, mas hoje, se comparar o time do Vitória de Guimarães com o time do Ajax, existe uma discrepância aí, e o time do Benfica é um time melhor, tanto no papel quanto na prática, e a gente esperava que existisse uma vitória. Essa vitória poderia vir com muita dificuldade, e na verdade veio com um pouco de tranquilidade. Eu tinha um pouco de receio porque no jogo não íamos ter Weigl e não íamos ter o nosso central Otamendi. No lugar deles entraram Morato e Meite. Em relação ao central, o Morato entrou e um pouco ali fora de jogo, em 2 lances iniciais, o ponta de lança do time do Vitória do Guimarães ficou frente a frente com o nosso guarda-redes, com o Odisseias. E o Odisseias, que para mim tá fazendo uma temporada incrível, ele fecha muito bem o ângulo. Toda vez que ele tá frente a frente contra o adversário, ele consegue fechar o ângulo, e na maioria das vezes ele consegue fazer a defesa. Fechou o ângulo 2 vezes e fez 2 boas defesas. E esses 2 lançamentos foi em cima do Morato. Depois que ele percebeu, arrumou o posicionamento ali, conversou com o Vertonghen em posicionamento, não teve mais essa dificuldade. Então o Morato estava muito tempo sem jogar, subiu, jogou e jogou bem. Teve ali um período de adaptação no início do jogo e jogou bem. O time do Benfica teve uma certa dificuldade. Ele joga melhor quando o outro time ataca o Benfica. Do jeito que o Nelson Veríssimo monta o time do Benfica, ele é melhor nos contra-ataques. Foi assim contra o Ajax e é assim contra os times que se lançam ao ataque contra o Benfica. E tem uma certa dificuldade em jogar quando o outro time joga na defensiva, porque não consegue criar muito, não tem tanta criatividade para criar jogadas. Mas isso vem evoluindo. Nesse último jogo, com a entrada do Meite no lugar do Weigl, o meio de campo do Benfica ficou um meio de campo, vamos dizer assim, mais frouxo, menos pegador, menos força física, e ficou um meio de campo com mais talento, com mais futebol. Tanto é que Meite fez 2 lançamentos. Na verdade, ele estava a distribuir bolas tanto quanto o Tarabate, podia sair tanto pelo Tarabate quanto com o Meite. A saída de bola do Benfica ficou infinitamente melhor, porque Weigl tem a capacidade de armar contra-ataques para o time
adversário do Benfica. Meite achou várias vezes Everton Cebolinha e Grimaldo de um lado, Meite achou várias vezes o nosso lateral Gilberto do lado direito. Tanto é que no primeiro tempo o Gilberto quase fez um gol, ali bem no início do jogo, ali nos 3 a 4 minutos, ele quase fez um gol. E os 2 primeiros gols do Benfica foi exatamente igual. Meite lança a bola para o Gilberto, que domina a bola, e assiste no primeiro gol o Gonçalo Ramos e no segundo gol o Darwin Núñez. Jogadores que estavam a jogar bem nos últimos jogos e que nesse jogo já não jogaram tão bem. Não jogaram mal, mas não foram excepcionais. Por exemplo, o Rafa. Rafa vinha de 3 partidas excepcionais contra o Ajax, jogou muito. Nessa partida já jogou abaixo do que pode. Não jogou mal. Não entendam que eu acho que ele jogou mal. Ele só jogou abaixo do que normalmente ele joga. Jogou bem, fez algumas movimentações, fez alguns passos, mas não dá pra jogar excepcional todos os jogos. Gilberto entrou e deixou Lázaro a ver navios, jogou bem, tem um balanço defensivo melhor, é um lateral mais equilibrado do que Lázaro, até porque o Lázaro tem como essência ser, na verdade, mais um ala do que um lateral. Ele antes era até um ponta, no início da carreira era até mais um ponta do que um lateral, então o foco dele é totalmente ofensivo e tem realmente mais dificuldades defensivas. E o Gilberto já é lateral de ofício desde o início da carreira e aí para ele já é mais fácil, já está acostumado com aquela posição. Darwin Núñez fez 2 gols, apareceu bastante no jogo, o que ele não conseguiu, os gols que ele não conseguiu fazer contra a Ajax fez nesse último jogo, o que volta a fazer gols, o nosso principal avançado. Gonçalo Ramos, como sempre, estava inquieto, fazia muita movimentação. É um jogador que está a ajudar o Benfica a mudar de posição. É um jogador que está se doando. E é por causa dele, por causa do jeito que ele corre, por causa do jeito que ele se entrega, que o Benfica está a conseguir muitos desses resultados nos últimos jogos. Do lado esquerdo, Grimaldo jogou também abaixo do que pode jogar. Mas a gente entende que também está com uma contusão, está a jogar sempre ali no sacrifício. E não podemos esquecer que ele está se doando mais defensivamente. O foco do Grimaldo sempre é o ataque, e ele está a aprender a jogar defensivamente. Fez uma partida bem segura nesse ponto. E Everton Cebolinha, que também está a ajudar muito a defesa, está sempre ali atrás, então às vezes que é necessário ele na frente, ele não está tão à frente. Nesse jogo até jogou melhor do que no jogo anterior, mas ele ainda está tendo uma dificuldade dali de escolher a melhor jogada. Depois que ele faz o drible, ele não está tomando a melhor decisão. Assim que ele acertar isso, ele vai ser imparável. Ele de um lado e Rafa do outro vai ser imparável no time do Benfica. Se o técnico Nelson Veríssimo conseguir acertar isso até o próximo jogo contra o Ajax, pode ser que surpreenda o Ajax lá nos Países Baixos. E o Benfica ganhou no primeiro tempo de 2-0, com os 2 cruzamentos do Gilberto, e controlou o jogo. Tarabate também jogou abaixo do que poderia jogar. Todos esses jogadores que eu estou a dizer, todos eles jogaram bem, tá? Todos eles jogaram bem, no meu entendimento, mas poderiam ter jogado mais. Tanto Tarabate, tanto nesse último jogo, no penúltimo jogo contra o Ajax, quanto o jogo que o Benfica empatou de 2-2, Tarabate tinha jogado muito. Nesse jogo, jogou um pouco menos, mas também a gente tem que entender que tanto ele quanto o Meite estava ali fazer o médio defensivo, então tinha que se doar um pouco mais defensivamente, então acaba que não aparece tanto de forma ofensiva. Então a gente entende isso também da mesma forma. O Vertonghen jogou muito bem e nosso goleiro Odisseias, não tenho nada a falar sobre ele está a jogar de forma excepcional. No segundo tempo, com uma movimentação do Gonçalo Ramos, ele sofreu um pênalti em que Darwin Núñez também converteu, e fica um adendo: o goleiro, o guarda-redes, o arqueiro do time do Vitória de Guimarães, ele falou que conhecia o Darwin Núñez e apostou contra o Darwin Núñez ali e perdeu a aposta. Vai ter que pagar um jantar para Darwin Núñez. A partir daí, a partida já ficou um pouco mais morna, o Benfica já diminuiu um pouco o ritmo, e isso tem que ser algo a se levar em consideração. Por mais que seja 3-0, que a torcida esteja empurrando e que esteja em casa, mas nas últimas partidas, principalmente do campeonato da Primeira Liga aqui de Portugal,
o time do Benfica sempre diminui muito o ritmo no segundo tempo. Não está conseguindo manter esse ritmo, essa intensidade no segundo tempo. Tem que só conseguir controlar o jogo quando consegue diminuir o seu ritmo, porque ninguém consegue manter um ritmo muito alto os 90 minutos. E nesse jogo ele conseguiu controlar ali, mesmo com as mudanças de jogadores, conseguiu controlar um pouco ali no segundo tempo. Depois, no segundo tempo, ficou um jogo bem mais morno. Vitória de Guimarães tentou avançar, entrou o nosso glorioso Quaresma ali para poder fazer uma graça, mas de qualquer forma o jogo já estava ganho ali para o Benfica. O Yaremchuk entrou no segundo tempo e recebeu uma homenagem da torcida do Benfica, que aquilo foi lindo, bateu palmas para ele, ficou com uma abraçadeira de capitão até o fim do jogo. E ele, dá pra ver que ele quase chorou. Quase chorou. Quase não, acho que ele chorou. Acho que ele chorou. Vamos lá para as notas dos jogadores para esse jogo. Odisseias foi fenomenal nesse jogo, com 2 defesas ali, a queima-roupa, o avançado estava na frente dele ali, não tinha muito o que ele fazer, ele fechou o ângulo, vai com nota 8,5. No lateral direito, o nosso glorioso Gilberto fez 2 lançamentos para o gol, quase fez um golaço, e eu vou dar nota 9 para Gilberto. Gilberto jogou demais. Morato veio tava sem jogar muito tempo, veio do banco, jogou pouco, mas ali já conseguiu se integrar, com 15 minutos já estava bem posicionado, depois não levou mais sustos, então vai com nota 7. Jan Vertonghen é o nosso central ali, tem muita experiência, conhece muito do que faz, vai com nota 8. O lateral Grimaldo também não deixou nada a desejar, jogou ali, fez o feijão com arroz, vai com nota 7. Meite distribuiu muito bem as bolas, achou ali o nosso lateral Gilberto para poder fazer os lançamentos, então vai com nota 8. Tarabate ajudou defensivamente, foi importante ali no posicionamento, na parte tática, então vai com nota 7. Rafa também foi importante, ajudou, correu, não jogou tão bem, mas vai com nota 7 também. O nosso outro extremo, que é o Cebolinha, acertou alguns dribles, tava a tentar fazer algo diferente, mas ele ainda não tá tomando a melhor decisão no momento, depois que sai dos dribles. Mas quando acertar, vai ser imparável. Então eu vou dar nota para ele 7,5. Darwin Núñez fez 2 gols, não tenho o que dizer. É o nosso principal avançado, é o principal avançado do campeonato português da Primeira Liga, vai com nota 9. E o Gonçalo Ramos, que para mim é um dos jogadores nessa partida que mais se doou, não só nessa partida, nas últimas partidas é o que mais está se doando ali, utilizando a sua vitalidade, e ele é incansável, está no campo todo a correr, vai com nota 8. Se você concorda com essas notas que eu estou dizendo agora, deixa aqui nos comentários. Se não concorda, comenta aqui também. Comenta. Se não concorda, comenta, tá? Eu acho também que o Yaremchuk deveria ter conseguido fazer um golo para poder coroar a homenagem que tinha no jogo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Vamos torcer juntos para o Benfica, para levar ele de novo de volta às glórias. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau.